sábado. Porque enviamos segundo Romana, um sábado mais. Deus para-nos, nos poderia terminar. Estudamos de aula cedo, Deus manda, e lá os nossos chutes na Espanha, verdade? Assim, nós estamos contentes todo. Verdade? E ainda nós trabalhamos de um tema sumamente interessante, o nosso título e como nós não prosperar. Porque quando você diz um background de tema, combina o tema bíblico que nós vamos apresentar hoje, com a inspiração de Deus engraçado. Porque o ser humano, no segundo, sempre promete um medito desse mensagem. Deus sempre vai inspirar-me de como sou o que cresce no meu esforço. O que vai rápido pelo menos foi um buque, então foi uma vida de ser crescer. E que Deus faz sua obra e assim Deus conhecer esse coração e conhecer o coração e sabe qual mensagem de correr. Vai pôr no qual momento, no qual dia exato. E você ora que uma inspiração independentemente, não começar menos que Pedro, mas independentemente, e me deve Deus dar confirmando que está aqui, é o tema. Então, tem um par de semana passada, mas não havia rodado lá, vai em vez de Espanha, eu não está, e ora uma hora, estava dizendo, pai, vou predicar e não. Agora predicar neto temos de independente. E glória a Deus. Se não vi dia sábado tarde aqui não, tem um programa aqui não, e é programa alguma pessoa da outra parte depois, se põe em mente. Já sou um campo, Deus vai ter o mesmo tema. Eu vejo nada, eu sabia mesmo. E agora como estava de cor, segundo esse imagem. Também se liga essa, não sabe como me começar dele. Se me fala de versículo novamente, você, eu me digo, me pedir, Senhor, eu sou o dirigir-me de tema, e agora eu pedir, Senhor, de noite, mais versículo, de minha mente, me dando medidas, a vida de matutina e a mire. E a matutina de missa, agora é título preciso, para vai ouvir o versículo bonito. Sim, Deus está fazendo de diferente maneira para ele explicar nossa aula com voz. E que depois que Deus explica-nos de como nós vamos prosperar a aula. Assim, dá texto de memória, nosso nível, você diz, mas agora eu ia para o amor, porque a casa do dono verdadeiro, a casa da verdade, espírito de verdade, mas de gente, assim na metade da busca para adorar, e como se Deus é espírito, e assunto da adorar, mas é adorar em espírito e verdade. Deus aqui não dando um patrão de como exatamente o cristiano necessita. O seguidor de Deus necessita, e necessita entender o adorar em espírito e verdade. Mas Deus é aquela forma estudia e não te menciona, por exemplo, se você chama um mês cristiano, não está claro. Ou se você visa um seguidor de Deus, não está claro. Ou se você visa a Adventista de Xeredia, não está claro. Deus não está para pedir nada de si, senão Deus está para pedir gente que adorar o Espírito em verdade. Isso é isso. E não te chama um mês para religião, no nome do Senhor cristiano, no nome de nada, senão Deus te busca gente para adorar em espírito e verdade. O dia de Jesus vive. Ele vai encontrar o ave, o gente toca o cubo, e usava o vai missa, pode encontrar uma pessoa para a religião mudar, não é verdade? Você que sabe por mim, para não precisa algo de Deus. É verdade? Se você quiser realmente, ok. Você é desse
vai me sorriver outro. Se vai ter testigo outro, diz assim, ele é adventista, não? Você quer saber por mim? Mas Deus só tem contrato de mês. Deus só tem contrato, está adorando o Espírito de Deus. Você tem coisa Deus quer. E nós só queremos saber, ela ainda volta e não se siga, não tem tema. Revelação 4, versículo 6, eu vou virar algo interessante, ainda. Agora ele diz assim aqui. E minha mira outro ângulo, que bula, nem de cheiro, que me dá o evangelho eterno, para predicar na Islam, que viva dele. E na tua nação, tribo, língua e povo. Em caso assim, ela diz na voz alta, teme Deus e dê glória, você hora de juízo a ele. E adorar que sum, o atrachelo e terra, e a mão e fuente de água. E agora por esse versículo aqui, o que nós também diz em 7 dias, o Israel, antes dos primeiros versículos. Se diz como o Israel, e parte do vida do Israel, adoração da terra inteira, e que nós adoramos, nós estamos trabalhando os sábados. É verdade? E nós dizemos aqui, está bom, está adorando, não é que nós sabemos se vai adorar Deus sim ou não. Nós diz como, ele diz assim que é anda de mula não muda, meio de cheiro, significado do mulambo central, é na parte de Yuende, central aqui não. E como somos Deus, a parte que anda aqui com mensageiro, anda Deus deu mensagem para que tu não é aqui. O mundo, anda inclui a mim e a tu dentro da Bíblia bater. Ele vai tu no mundo mensagem. Esse mensageiro aqui, a sali, ele pula bem no céu, para trazer um evangelho eterno e para predicar aqui, ensinando toda viva terra. Agora aqui é viva terra. Rende, tu rende, no estudo. Assim é dado uma mensagem, não está com um grupo, ou para tal talento, ou para um certo talento, ou para não para nós. A mensagem é que tu rende, toda viva terra. Você diz, a tua nação, tribo e língua e povo. Você diz, bom, eu quero uma mensagem. Isso diz a nós, a quarta salva. Essa mensagem não é para nós. É para ensinando na tua salva. Não é verdade? Eu vejo esconder de dizer. Mas bem, diz nós vamos lá. A tua nação, tribo e língua e povo. É mensagem aqui em Dubai. Você tem que incluir tu rende. Não importa qual querência que você pensa, que você pensa. Bem, da página de lá, tu rende. O da Bíblia verdadeira. Mas uma tudo tipo adorar quem? É sum a criação inteira da mão feita na diabo. Mas o evangelho agora predica ensinando a Bíblia verdadeira. Mas está claro que Deus não é parte de um grupo específico. Senão não tu rende. Porque sabe. Ela diz na voz alta que teme Deus e tu ne glória. É hora de juízo a chegar e que ele diz assim, adorar e sum a criação e terra e na mão e fuente na terra. O Senhor é ángel, como ele se repete, que pula no meio do céu, visando gente para preparar, é hora de juízo a chegar. E a pergunta está bem bonita. O que está preparando, é hora de início a chegar. Contar com minha vida espiritual, contar com minha mente, não é pessoa de minha banda. Você ora de serviço e chega para a minha vida. Não pensa na fogo, para a minha vida, primeiro lugar. Mas me digo eu sou minha mensagem a Sali, e é sério, eu vou ter 4 membros de Jesus. E ela diz, tu é coisa, como o diabo de Jesus, tu é coisa, aquilo que tu não, o o curso vai ser seguido. Adorar-me. Também vai ver. Que anda do meu equipo para adorar o sumo a criação inteira. O diabo diz não, mas Jesus dijo adorar-me.
Pero Jesus adoramos e significa no estudo para adorar Ele. Amigo, esse anjo de Deus saiu do Espírito de como você está correndo a adorar outra coisa e não Ele. Esse é o segundo preenche inteiro. Esse é o diabo de buscar adoração. E agora aí, versículo 10, Jesus diz vai aqui na Satanás, você está para seguir, assim que adorar o Senhor com Deus só e servir só. E agora que o diabo é aqui e mira e anda lá no caminho e é servir. Mira, agora que vem para e vê a adoração verdadeira e anda na mão desse que vai. Dá o longe e vê qual se vai adorar no que tu vai. E como nós hoje vemos que a aula de adoração e depois uma yama de adoração. Sábado, terá. Nós temos que adorar Deus todo dia de novo. Não é verdade? O inimigo do sábado só vai adorar Deus. Não dá para o dia domingo, não dá para o dia luna, não dá para o dia mais. Eu tenho algo de dia mais, eu fiz tudo. Eu digo, vai por dinâmico em cima da adoração. Não é verdade? Adoração todo dia. Não se que adorar Deus dentro do comunidade. Eu aqui se eu desquadro que ele visa inimigo da visa, eu sou visa de jeito. Mas agora eu tenho um coração, vou me subir no cheiro, vou me assentar mais alto do estreio ante Deus. Eu me sinto regressivo de assembleia, na parte na mais retirada de nós, vou me subir mais alto, com a altura não, de nuvem não, vou me assumir mesmos, com o Altíssimo. De outra palavra, ele está no mesmo nível de Deus. O Deus está mais alto que Deus. Então ele é identificado e ganha adoração. De verdade, a sociedade mais alta que Deus tem que ganhar. Deus é legal no sujeira, para a minha voluntária escolhe qual rumo nossa escolhe e vai. E Deus se revela no antigo sucede tem aí última hora do mundo. Aqui. A versão deste quadro ele me ensina a adorar quem? É dragão. A adoração que vai. Eu sou melhor que nossa autoridade de bestia e não a adorar de bestia. Isso significa que tem a última hora não. Ele não adorar de bestia. Amém? Eu oro de espécie em dois. Ensinando a adorar Deus e ensinando a adorar diabo. Até na última hora. Então, pensando quem, da maneira bestia, e quem é capaz de seguir contra ele. Versículo 3:5. Era o oro permitindo dizer, para que não sei na imagem de bestia, que a imagem de bestia por papel também, e base tudo, e base tudo, não está adorando a imagem de bestia, o oro matar. Mira, com sério, é parte de adoração de lá. E entre as conosco, eu penso que os atos brasileiros têm inimigos se estressam. Então, graças a Deus, sabe que Deus merece toda a adoração. Versão de escola 6:7. E sabe que Deus merece. Mas você briga também. Mas sabe que alguns reconhecem na prova. Alguns vão matar, se não vão adorar Ele. Então, é ponto da água que vai adorar. Agora, Adão e Eva, ela logra, você não está mais um mandato. Deus não come de palo de conhecimento de bom e malo. Mas Deus disse não para não adorar Ele. O inimigo pede e finalmente ganha não. E não come toque de palo e Deus proíbe e não come fugir. E quem não adora? Diabo. Simplicidade, é verdade, causa consequência anterior ao, mas Deus sabe que não vai suceder. Não é verdade? E qual a mensagem que Deus manda para nós comer e comer? A trove, a administração do mundo, para ele adorar, para adorar o som da cheia de água, da mão e fuente de água. E como é da repetir? Só viver não ser obediente e não se querer, porque para o outro ele não nós. Para também ser mesmo gosto. Se Deus está sendo chamado de
el pueblo, para ir por adorar a Dios verdadero. El diablo no quiere, pero Dios te dice adorar a Él, si você sabe. E ahora nós te decidimos que nós te adorar, e também nós leu, Juan 4, versículo 20 adelante, diz, nós estamos na hora de adorar, de ser a prova adoração também delante. Quem vai adorar, como vai adorar, em que forma vai adorar. E você já diz que na Jerusalém é lugar para caminho de ele, nós seguimos adorar. Jesus disse não é querendo, é hora de ele descer aqui, vir na Jerusalém, você não adorar que estava. E como? Você vai adorar o que você não conhece. Para nós adorar o que nós conhecemos, você sabe a chama de fora do idioma. Por na adoração. Pode ser correto. Mas é hora de ele que está agora. O adorador não verdadeiro adorar que trata de espírito e verdade. Você não está indo na cena de etapa da busca para adorar. E como se Deus é espírito e estamos a adorar, mestre adorar de espírito e verdade. Querido também roubar a palavra no mesmo que tu vai de meio do passe, parece a palavra adorar, do mesmo que está algo sério, Deus está aviando. Você tem algo que se rende para adorar a Deus como está, e Deus não menciona. Você identificação é importante. Por isso, Deus disse aqui na específica, para você algo para adorar a Deus, porque é espírito e verdade. Então, é uma combinação de tal. O mesmo tem espírito e o mesmo tem verdade. Agora, muito para louco, se você adorar a Deus em espírito, isso não dá conta. Se você adorar a Deus em verdade, só não dá conta. Mas se você tem verdade, não dá conta. Agora que Deus me disse de você, ele disse que estava frio, eu vim para cá. Se você estava caindo, mais melhor ainda. Se você louco, não passa nada, não tem desculpido. Se você tinha verdade, se você é rico, você tem que pôr. Não misável, você é pobre, miserável, se ele disse não. A minha pessoa tinha verdade, sim, mas não tinha espírito. E bom papai, a pessoa não está grave. O mesmo tinha espírito e também é verdade. É grande salvo, por adorar a Deus em espírito e verdade, significa que você tem uma conduta correta. Agora você tem escondido, você sabe de aquilo que veio da missa. Então, simplesmente adorar a Deus, eu disse que o Yam tinha sábado, está claro. Significa que você vai tudo sobrar, não é mandamento, não. De Cristo só para si assim, ele tem que suceder. Ele sempre demonstrar que ele tem espírito. Verás, ele tinha esse mandamento, verás, Êxodo 20, o espírito não está com ele. Então, eu sei que Deus precisa haver combinação aqui do que Deus precisa. Busca. A minha tem como ave, e aí eu não estou falando de nome, de religião. Você vai me convencer que o inglês correto, não está claro. Jesus disse, não há que coisa. O que quer para adorar-me de espírito e verdade. É fora que ele tem que caminhar reto. Não que só vai dar, ok, nós temos verdade, não está claro. Então, a vez isso não tem nada, se você não está adorando Deus de espírito e verdade. The great sin. Nós temos vício, Chico, 1844, equipe, retorno, profecia, na bonita, pelo Espírito. Está com ele. Isso é o que Deus busca. Então, ele diz, versículo ele diz, tu etapa da busca de adorador verdadeiro. Eu acho que Marcos chega 5 de governo, não estava da Bíblia, desde de Jesus. Você não começa, velho. Algum foco da hora assim, de meio, que da Bíblia com Jesus. Passa tempo, vai com Jesus, então Jesus começará a repreender, passear pelo som. Ele pensa, não diz, vai ter que imaginar, coração
Isaías a profetizar de gozo, hipocrita na maneira para seguir. E pueblo aqui que orame com a letra, mas no coração da leão gordinho, mas em vano não está adorando. Os astros vão adorar a Deus, mas em vano. Mire, você sei também, adorar a Deus, mas em vano. E como o coração, um modelo de Deus. O coração mesmo de Espírito de Deus, mesmo vivo de bom. E agora que assim de bom, tinha fruto do Espírito, o Galátios 5:22, e na adelante, vou começar com as deles, vou começar a dar. Você vai usar o Galátios 5:22, para um teste da para nós como cristianos. Quando nós passamos deles, paciente, não paciente. Não, é um pecado, pessoal. O minha própria metia, não, ou antes qualquer antes foi de metralha, mas assim, Galátios 5:22, da forma que nós temos nos vida comigo, ou axis no Espírito. Os doentes não tinham que saber nada, se não começo a viver, escuridão começo, eu passo em Galátios 5, versículo 22, não teve, agora na casa do escuridão começo, e o axis vai canando no Espírito. O medo de Deus, mestre de paciência. O medo de Deus, mestre de amor. O medo de Deus, mestre de domínio próprio. Por isso aqui não vai envelhecer você vai para nós dizer aqui com o velho direto, Galátios 5 durante com ele, para nós esquecermos vida espiritual agora aqui. Deus te serve, Deus te pedir adoração e para a razão que nos 5 vezes a Galátios 5, versículo 22. Estudem, se não estudem, nós vamos dizer amém, para confirmar. Não estudem. Veio Santo Gati e Achei Ministres. Jesus Ministres. Vindo buscando. Vai descer. Ele diz no versículo 22, uma fruta de espírito de amor, gozo, paz, paciência, carinho, bondade, fialdade, mansedumbre, domínio próprio, e contra eles não assina não tem lei. Ao estando de pertencer a Cristo Jesus, a crucificar a carne que se apaixonam e desejam. Se nós vivemos segundo o Espírito, cada nos cana também segundo o Espírito. Não larga nos vira calador, provocador de outro, ou deixar outro. Nos vira em lista, de coisas, Espírito, caso de bom. Esse os que andam mesmo e diz Deus ajudar-me, eu sou menor também está adorado pelo Espírito, eu solamente de verdade. Eu me Senhor de Deus que nos ver a adoração verdadeira, puro e sincero. Como ele disse, como nós não imaginamos. Ele disse no primeiro lugar, nós pensamos, Mateus 6, 31, 23, nós não se preocupamos mesmo com a coisa de Jaquibou. Em primeiro lugar, você deve dizer que nós não preocupamos pensando que nós come, ou que nós bebe, ou que nós viste. A somatura é coisa que é pagando na busca. Não gosta de celestial, sabe que você mestre tem, sabe que você tem mestre tem, tudo é coisa aqui. Mas por um momento, primeiro lugar, de outra coisa e não de coisa celestial, o nosso bem está adorando é trata de espírito de verdade. Sobre o momento da leu, momento de outra coisa. No primeiro lugar. Claro que não pode pagar o aula. Claro que não paga o gasto, não. Por isso, ainda vem depois. O sobre trata celestial sabe o que o ministério de coisa
el reino de Dios y su justicia, y toda cosa no lo busca después, lo va a añadir nada. Você sabe o que neste dia, pero ele busca prometer e coisa da nossa vida, e coisa da sua crescer, e coisa da sua prosperar, e coisa da sua vai adiante, e busca prometer o reino de Deus. Vai contar comigo. Vai com o momento da hora volando para ainda, mientras uma letra voltiva da pensa, durante a semana, after sábado já somos só e do acordar e bem e pensa que Deus tem. Jesus também nível de vencer. Você promete que Deus tem como, você tem promete um momento olha o time, se é ganho ter muito eu quero sua alma. Vai correr pensa eu vou alma com luz. Agora eu viro, não quero, você não tem cortar a alma. Aqui promete que eu tenho, se você correr atrás de coisa de mundo, e finalmente ferre a alma. Eu fico entrando na câmara de sua alma. Mira como eu disse, você coisa mais importante é a salvação de Cristo Jesus. Nada outro é importante. Se tu não quer, não estou aqui, não vai. Stop o domingo, stop o vai. Não vai com nada. Esse é um busco prometer de Deus e sua justiça, pelo que Deus que nos sabe bem ainda. E se você não decide, se você não for, está adorando Deus no Espírito e verdade. Em verdade, o Espírito tem, o mente tem. Agora Deus fala, Deus escuta, mundialmente, Deus se manda de exame, e não depende de Deus voz. Ele dá a sua oração para Deus também como que conteste. Deus está quieto. Ele que está passando, ela cansa, ele começa a perder. Então Deus está fácil com ele. Ele chegou vivendo sobre a terra, Deus fácil com nós, mas nós não temos linha com Deus. Nós aqui vemos em Isaías, quando nós ficamos a causa com separação entre ele e nós. Então aqui, só é amado se julgava, só estimamos ensina tanto, para quem não quer religião vai perder. É não que Deus se falta, e nós ficamos como muralha entre ele e não corrige nós. Mas quando estimamos se boiega, a minha que pessoas se dedicam, Deus me será sacar da minha e como, pessoa vai não pecar. Porque Deus não pode, ora Deus me busca não, andava a esconder, Deus me não vai andar. Andava a esconder. A boquinha na sova. Deus me busca, não. Para nas contas não andar por. Então, se eu viver, nós não dependemos Deus para nós. Se nós não temos linha que Deus está, nós menos de outra coisa. Mas se Ele busca por mim, o reino de Deus. Então, eu Deus para o mais que precisava não. Eu sou bom para o. Quando escutei, Deus me dá os times, eu achei um bom saco. Só que eu tenho uma outra linha. A mente que ele gosta de que vou ver que isso me cumpre. E é só saber, vai, que saiu. Procura, ele me disse que é só saber que ele estava assim, coração, em um lugar. E ora que ele acaba com isso discípulo, na missa, Senhor, ensina-nos a sua oração. De como você não mirou Jesus estava a sua oração, estava a prosperar. Deus estava a contestar. Ela pediu Deus saque o demônio, ela saque o demônio, ela se milagre de não acreditava. Ela disse, Lázaro, bimba for também. Eu digo, agora que homem por mim, se ajuda malo, eu digo, ne vai, eu digo, curar cava. Agora Deus é papo, que coisa não só saber. Agora Jesus está cá, tu gosta de saber. De como? Eu só metava da dele, nem suninha, coitada. E de como nós não estamos prosperando a oração, nós não estamos fora de linha, que está da evangelho. A Deus é um nível, sim, é coisa, a sua oração. A Deus é pensar, que quando nos pede, o Senhor não pensar, não está cuidando do enxergo, não está cuidando de nós. Deus estima nós, não está a tocar. Você vai de coração para aquele momento, com confiança, você está botada, e está. É saque do que neste. Pero ele vai,
Dice, o nome seja santificado e que o reino venha. O que ele diz? O reino venha. Nós prometemos que isso aqui de casa, auto, fichidesto, e para o reino venha. O que é bom prometer, parte celestial promete, o reino venha. E com a voluntade, suceder na terra, no primeiro lugar, mas coisas do céu. A gente sim, meu Senhor. Agora também, por nos expande cada dia. E coordenar nos deveres, nas coisas que nos estamos a coordenar, nos devedores. Nos devedores, oração, como esse documento que está coordenar ainda também. De como, sobre as igrejas nas 4, nós somos esposos coordenar ainda na transcrição, o sotaque celestial também, do coordenar você. Depois de coordenar, o sábado coordenar. Mire, com conduta, adorar Deus de espírito e verdade, vai muito mais leve do que nós pensamos. Mas se você não coordenar bem, versículo 5, você está tampouco, não coordenar você, transmissão com ele, com viva, com quantidade de coisas. Ele que não coordenar, com ele que vive com estresse, ele vira malo, ele vai doctor, sabe o que Orang yang dari ini itu kalau falta de coordenamento. Mas aqui a nível da terça eu vou coordenar ele. Muito bom ver aqui. Não é Deus vai coordenar. Você cuida de não alívio. Então abre o mesmo tomar as coisas. A revelação não vem. Deus se nos faz revelação. Que pede? Que mais? Solamente pede isso. Pero acredita. Jogar todos Jesus. Mata que agora o Senhor te declarar, volve a ser domingo inteiro o seu coração e cuidamento, oramento e lamentação. Beleza? Esquerda o seu coração e não o seu pai. Agora volve a ser o Senhor, você Deus. E como você tem de graça e de compaixão, que Ele não dará de ninguém e está abundado de misericórdia para defender e calamidade. Você tem que saber, volve a ser caminho, dia inteiro o coração. E nós queremos o Pai, não, senão o coração. Eles falam que Deus quer adoração significa volve a ser que Deus quer o eterno coração. Inteiro você, sempre adoração verdadeira. Agora você conectar com Deus de forma que não somente cantar de igreja. Se Deus está interessado em adorador verdadeiro, está falando de espírito e verdade. Se você gosta de não entregar, seguir Deus completamente, ou não deve estar adorar Deus de espírito e verdade. Ou não pode. O Espírito Santo me ensinar um livro para revelar a voz. Ele me ensinar um livro para usá-lo. E não quer aguentar. Agora, vemos isso no versículo 2. Porque o mundo estava dando o Espírito estava assim, mover. E vou para aquilo. Se você tem coisa movida, você trova o Espírito Santo dentro do Pai e da revelação. Agora, eu vou olhar no outro capítulo. Eu digo, eu sou jovem, não. Eu sou anciano, não. Eu sou minha sonha, não. Vai a visão, não. E como? Eu sou homem de Espírito. E olha no banheiro, vendo essa vaca aí, você pensa que eu olhar dentro do futuro. É o último vida do livro. O primeiro você pensa que assim, Santo versículo 22. Ele diz: acaso o Senhor tem estando delícia em oferta não queimar e sacrifício não poder obediência na negócio do Senhor? Ele diz: mira, obedecer é melhor que o sacrifício, escuta é melhor que o véu de carne chibata. Mira Deus, vai, Deus é sério. Obviamente Deus papia sério com seu povo. O povo de Deus aue, mas o povo que adore o Espírito de Deus. Aquele não vai definir revivamento também um pouco. Ele diz uma renovação e a vida espiritual. A vida espiritual. Mire, um avivamento de faculdade de mente e de coração. Uma ressurreição e morte espiritual. Não é verdade só. Se não parte espiritual também.
Entonces, si el miembro de la iglesia viene siete días, va a renovar, nace de no hambre, no puede sacar. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo verdadero, va a llegar así. El Espíritu de Dios me está haciendo en mi corazón. Ese elemento nace de nuevo. Se abre camino, assim o Senhor drama. Mire, abre camino, assim o Senhor drama. Espírito Santo, a igreja benedita, saúde, crescimento dentro da área de influência. Nós temos uma parede na nossa entende. Você nos cresce, para depois nós vai adiante. O aqui bem do isso, não nas palavras, não é palavra de Deus com Pedro, Espírito 26. Ele diz como eu não obedecido, não conformamos, porque apaixona como você estava antes de você ignorância. Outra palavra, o mesmo diferente. Ele diz uma minha esposa que é santo, aí ama você mês também seja santo dentro do vosso tipo conduta. Você matar para escrever, você é santo, você é ame de santo. A você é Deus que é santo. Não somos de santo, Deus somos de santo. É a mesma coisa. É da ganha. Se Jesus somos de santo, Jesus não passa sem queda. Pero aqui veio a chamar santo. Ninguém dentro da cama de Deus maneira que não. Na cama de Deus, Deus é comigo. Vamos vir aqui com Deus que é para nós. Ele diz que nós para nós adorar o Espírito de verdade. E o medo da Espírito Santo é vista de Deus. Então, só é assim malo, nada. Ele pediu Deus por dentro assim, disse Deus me quer se amar. Então, se não me dá, se prostar, Deus tem força para prosperar. Não deverá proteger no santo e Deus busca. Se ele é um santo, ele não exporta santo. Eu sou bem de me dizer na necessidade. Está para seguir. Eu sou o santo, eu sou uma ame do santo. Daí ele diz assim, Deus me diz, e a verdade me diz, que não suporta santo. Você verificava a esquerda de nossa condição, agora Deus vinha para buscar nós. Então, nós não estamos adorando o Espírito liberado. Então, Pedro foi vídeo de 45. Nós somos amigos do Senhor. Quem lhes acabou por de Egipto, famoso, para Deus. Que seja santo, nós somos amigos do Santo. E de como nós somos santo? Nós de como Pedro não pode dizer. Testamento novo, testamento nível, não, você vai de novo também. Mas você com raça aqui, escolhido. Esse é o mesmo santo. Eu sou uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação santo, um povo peculiar. Então, agora, quando tudo é coisa aqui, agora, que passa, você proclamar a alabança, Jesus que chama você por escuridão e luz. Maravilhoso. Agora, você coisa aqui, agora que eu vou proclamar o gozo de Deus que sacamos por escravidão unificada, da era livrame, dessa coisa grande família. O proclamar de inteiro o coração sobre a raça escolhida, uma nação santo, um sacerdócio real, um povo peculiar. Mira que Deus se chama nós para diferente. Você vê a adorar o som da criação inteira. Agora, quando adorar o peculiar, ora uma nação santo, então se marca a diferença, ora adorar o som da criação inteira e ora adorar o diabo. Mire, adorar o diabo significa adorar Deus com 20%, adorar Deus com 25%, adorar Deus com 29% significa adorar o diabo. Então, adorar o diabo significa uma raça escolhida, que é um povo outro, mas não também é outro normativo de Deus. Deus é uma marca de diferença. Olha como Deus que não sabe. Não para quieto e fogo, se não vou minha vida, e vai com Galatas 5:22 do Espírito. Você um tempo você estava com um povo, mas agora você está com o povo de Deus. Você
avisa você não recebe misericórdia, mas agora você recebe misericórdia. Não importa o irmão que vai ser aí, a dia 1 de novembro, não importa. O importante é o dia 2. Que colocasse a na adelante, você sigue a fazer começar a adoração do Espírito Liberado. E aí, mensagem aqui, o ponto para cada habitante do mundo. Sabe como? São o coro de Deus para preparar e atrás de tema. Você vai ver comigo bem? Existe um barco que vai dar assim. Eu piano de inglês que não é santo. Eu digo que existe um barco que vai dar assim. Mas outra boa, uma botaça, uma caia. E eu digo que isso vai comida. Sabe como ligar isso de um pouquinho? Eu avisar um pouquinho. Para ver a cabeça que eu preciso, mas o imposto está em ângulo de não é. Enfim, a ideia de pizza, por cada posto base, ângulo de registrar. Você anda de um ângulo de registrar cada ação, cada palavra, cada tudo como base, de registrar vai ver. E agora eu vou dar umas 4 informes para encher. Um informe com uma mão grande, informe com uma horta, informe com uma cifrada, 4 informes baixeiro. Agora eu estou do lado, para só um sábado, depois da igreja, você vai ter a porta cheia. A subir e vai cantar, a Angra vai ter a porta cheia. 4 informes da Deus. O nome do significado de vida, ao final do rato cava. O Espírito liberado, você fala, não sabe mesmo. Quando os necessitados no último hora, perseverar, que vai. Você perseverança de quem está? De santo não. Então, o mandamento de Deus, não fé de Jesus. Ele diz um mandamento, e é diferente do ar sábado, não. E não é diferente se do ar sábado, é diferente se me vira da com Deus. E não é diferente. Inclusive, eu era aqui. Eu avisava logicamente. Mire, você de perseverança de santo no resultado. E um que entregar, uma entrega do calumnia, completamente de fogo, seguramente de cheiro, de evolução vida santa, de qual nós adoradores do Espírito e verdade, você Deus diz para nós santo, o santo fim do posto ser o deles. Você seja do santo vício, de sorte, foi propósito de coração. Viva turcos e ferviente de vosso amor para o outro, trato. Agora Deus Espírito liberado significa também, outro trato, outro bom. Não tem que nós vendiremos no céu. O som bem amor que cubre multitude de pecados. Uma poçada. Se ele não tem caminho de piedade, se for assim, então assim murmurar. Não é necessário para viver. Não é necessário para doer dia ser o Senhor aqui. Esse tem algo que Deus tem. Como o cara que recebeu um dom especial, você vai servir outro como bom maiodomo de graça multiforme de Deus. E o assunto da pátria, é parte conforme a palavra de Deus. O assunto da servir, a guerra sacramento de força, o Deus está dando. Assim é que dentro do curso, agora glorificar também Jesus Cristo, a quem eu quero agradecer, e glória e domínio para sempre e sempre. Amém. Eu sou a nossa estima, eu sou a estima, nos promete, e se o meio de vida, a estima de Deus, que é da coisa, o ser humano, que contigo, eu sou uma pessoa que não estima o ser humano, porque a vida não por estima Deus, que não mira. E é mandamento aqui nós temos o sumo da estima de Deus, nós estima o ser humano também. Realmente não precisava existir, mas salvação individual. Amém, de vaca, não tem casa, salvação, amém com Deus, nem que amém com Deus, a salvação individual. Verdade? Da água de sumo da escolha, o salvo vai ter. Mas individual nesse sentido, o mestre da lei, o problema não. Se você sai mandamento, não te partilha quando.
en 2. 4 entre los clientes y 6 entre nós e nos próximos. Mire, é um próximo muito importante, muito esquerdo. Muito bom que sei, muito papo que saia, você sei, muito aqui, vai já levar, muito comida, fonte, o mesmo transparente, assim como papo, estima um próximo, anterior ao estimado de Deus. E salvação individual, eu sei na que você é inimigo, que nós queremos, nós somos salvos, nós próximos. O próximo é importante. E que coisa nosso resultado, nós tudo é resultado. Aí lá é o que eu escrevi. Aí lá é o que porque resultado se nos abre as duas espíritos, verdade. Então, agora que me agora por causa de acordo, a turma no mundo, por causa de acordo na perseverar, mundo de oração. O que sucedeu na perseverar, mundo de oração, de acordo. E agora, Espírito Santo abarca. Imaginamos que foi dado ao povo de Deus em total. Nós dizemos, nós temos verdade. Você vai muito outro de acordo e assim imaginamos que Deus grande Deus está. Você pode ver bíblico. Depende da dor, mas ele Deus tem. Nós oferecemos acordo. Sabe, se me não diz, significava não dava de dizer que é verdade. É verdade bíblico. Sabe, ele não vai ter uma coisa de verdade. Ele se diz, não. Se você põe com ele na vida martírio, você não para de verdade, não mata não. São mentiras e não vai ver. Para de verdade. De acordo com a verdade bíblico, anterior é unir e oração com os grandes Jesus. Teve bem espírito de verdade. Porque estão em 4, e ora que corpo que estava no mundo na ordem, não vai por Jerusalém, mas espera que vai conhecer a verdade. E esse estava demandado na público, demonstração bem que é coisa que o Espírito Santo vai. Agora, Deus nos candidato de Deus. Resultado de obediência, é o Espírito Santo da barra do povo de Deus. Sei de gosto. Mas agora eu tenho de gostes. E a hora que eu passo, o bem do acto do Israel tem de gostes, e os sócios dele ainda no futuro. Como nos sinta em mira 2 textos humanos, disse que o Espírito Santo nos exportará. Liberal. Aí que os sócios dele aula. Se você me diz, não estava aqui nas demais. O outro, espera na mãe dos sabe quando? O Espírito Santo vai. O Espírito Santo reservado no meio do seu observava. Agora você diz uma coisa de verdade. Adorando a Deus, o Espírito de verdade, o Espírito Santo vai. E coisas grandes você sabe. Vai para prosperar. Assim, nós estamos agora recebendo a palavra. Agora o Pai diz que ele agora aí, na mais ou menos quanto alma? Diz assim. 10 almas, 3 mil almas. Mire, grande pessoas dele, porque o povo da água do nosso Espírito de verdade. Nós somos sobre o aqui, nós somos o Espírito de Deus. Não é difícil por mim. Porém, dizer algo para mim, o Espírito de Deus entende o que é. Eu vivo de mim, se tu vai levar a minha se não cana de linha de Deus. Mire, o Espírito Santo está se posto grande, ora para os grandes, não é suceder, o Espírito dele. O Espírito está se grande, se não suceder, o dele. Então, aqui é fácil de criança, andava a dedicar-me continuamente na ciência de apóstolo, na comunhão com o outro, quebramento de pão, na oração, ou maravilha, ou sinal, ou coisa, andava a tomar lugar, andava a prosperar, ou andava a tornar outra posada, propriedade, e possessão andava a combater com ele. Ok? Se o Espírito Santo da Bíblia de Deus. E quando ele nos faz, ajuda o outro, quer o outro, nos une, se Espírito Santo não tem. Eu mesmo disse,
comecei a adorar Deus em Espírito. O Espírito Santo me disse ali. E uma coisa que é verdade bíblica. Na tour, diz aqui, todo dia andava constantemente com uma coisa de templo, e andava de bypass para casa, estava aqui o pão, e comia muito com alegria e sinceridade de coração, alabando a Deus, e andava de bom mirar, cerca dele. Eu quero falar de um lugar, a gente já sabe quanto. Então, o homem que eu no lugar, entre nós, para o outro mira, para andar melhor. Espírito de Deus. E todo dia o Senhor estava agregando a igreja estranha, tu estava levando o bautizar. E tu vai, bautismo, não tem que botar branco, não. Tem que bautizar, vai, o Espírito de Deus tem, move da move. Aqui, né? Nunca Deus promete que falha. Um Coríntios 20. Sua natura promessa de Deus, de jeito assim. E de jeito também, para a glória de Deus, glória de nós. Glória de quem? Glória de nós. Glória a quem mudou? Esse santo não. Padre Santo é santo da glória do Espírito. Verá? Amém? Ele diz: quanto mais o resultado celestial do que um Espírito Santo de Santo pedir. Amém? Para o futuro, presente, Santo pedir. Os aue, Espírito de Deus, roubado de vida. E qual a diferença? Amém? Esse mês. Essa igreja de Israel procurava minha e depois o dentro de coisa que o Espírito de Deus estava lá morto de meu pueblo na tinha pareja que chama Ananias e Safira e vou ver nós com essa história que finalmente o rei estava vendo na propriedade que o outro para não decidir e o anda coisa no coração agora o nome desse placa Pedro disse a Ananias, porque Satanás ia no coração para ganhar o Espírito Santo e para ter algo de placa de terreno. E como se ela ganha, ele sabe sometido. Não é só que não é tudo, só ela ganha. E seu coração tem envidia. Ele tem coisa que não aguenta atrás, ele tem uma entrega total. Porque 6 meses, o que passa? Ela dá a volta e lá, ela socorre de modo certo. Mira, considera a verdade. Mientras o Espírito Santo está obra, não pode estar de uma forma. Deus usava de forma aí. O tempo que Ananias se segurou do amor. E como? Se não estava com o Espírito. E temor veio de Elisa, a Bíblia, o versículo 11, grande temor veio de ter a igreja, e o Islã, o atende Deus aqui. Você é o que clausurar, está recordando que nós temos adoradores do Espírito que dá, e nós temos que ser aqui, um Pedro 4, versículo 18, revista do seu tempo, com isso, começar com ele, na minha casa com Deus, e se começar com nós prometer, que coloca resultado desse nome, que nós vamos obedecer o Evangelho de Deus. E se com dificuldade, eu uso do homem salvar, que colocara de ímpio e pecador. Está tempo para isso começar com quem? Não é santo que eu abraçava, mas pecado de Deus. Adorar e nunca crescer inteira a mão e fuente na minha alma, bem espírito e bem verdade. E a palavra de Deus é para declarar a minha vida. Espírito Santo de sua graça e amada no meu coração, que não é vigilante, para mim que botar Espírito Santo de sua amada, e a pergunta está, logo responder sim ou não. Enviamos o filho, ele canta, o cantigo de grossura, nos turbulamos para, recordando o versículo do vício, a comunidade, para a casa dos caras. Mientras que Sofia canta, abbiamo scuola da cada palavra para o mencionar a minha e la receita de oração mientras Sofia canta. Studiamo mês, diz o Senhor a você e de adorar o Espírito de verdade.
Cada santo nós agradecemos, Senhor, conforme tua palavra nós sabemos, Senhor. Vamos, Senhor, porque salva-nos e porque de verdade nós está claro, procura ouvir nos pedido por eternidade, Senhor. Liberar nós, tudo o que vai ser para amor, não por nada, vamos Jesus, Senhor, para o amor que nos salva-nos. E bastima-nos, Pero un coso pedimos para nuestro adorable Espíritu liberado, nuestro deseo de podemos tocar. Señor, si no se falla del pasado, no se falla de ayer, de cuando me dijo que mensaje dado, mi sabe manejo palabras de Joel, o todo misericordioso, Señor, o dar a la vez, Señor, o sobre que salva, Señor. Deve ser de amor em Senhor, e Deus perdonar nossa data, e Deus nos força a ainda que nós adorável Espírito liberado. Em verdade, nós temos Espírito Santo dado. Nós teremos o Espírito Santo vai cada um de nós ainda dado. Nós temos a de forma llenar com o poder do Espírito Santo, o Senhor coruja nós, Senhor, uma coisa grande dado. Nós sabemos que não há nós pagos chiquillo dado, pero vayámonos pagos grande, vayámonos por una nación santo, un pueblo peculiar, Señor, so vayámonos con nuestro santo, manera agua de santo dado. Dante obviamente o palabra, Señor, dado que palabra na que podemos usar el foco y compartir el mensaje con otro, que no atende el mensaje sin esperanza dado. Dante esperanza de Cristo Jesus. Dante de coisa dada e não sabe ainda adorar o Espírito de verdade. Quando só deixou a